Cristo ressuscitou, aleluia! Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia! Queridos irmãos, nesse quarto domingo da Páscoa, celebramos de modo todo especial a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, contemplando o seu rosto de bom pastor. É o domingo do bom pastor. Invocamos o Espírito Santo e queremos hoje meditar sobre a riqueza da liturgia da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, ilumina nossa inteligência e enche de amor o nosso coração, para que apreciemos retamente todas as coisas. Amém. Nossa Senhora, Mãe do ressuscitado, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, a antífona de entrada da nossa celebração do quarto domingo do tempo da Páscoa nos fala da grandeza do amor de Deus. Salmo 32, versículos 5 e 6. A terra está repleta do amor de Deus. Por sua palavra foram feitos os céus. Aleluia. Neste tempo, somos convidados a olhar a terra, o mundo, a criação e a reconhecer que tudo é fruto do amor de Deus. Deus criou todas as coisas. Deus criou o mundo com a sua beleza e a sua ordem. É o pecado, é a maldade, é a desordem que o mal traz, que muitas vezes desfiguram a realidade. Mas nós, filhos de Deus, com um olhar e um coração purificados pela graça, nós somos chamados a reconhecer que no mundo, que no céu, que na terra e que no mar brilham a glória de Deus. Tudo que foi criado é manifestação do amor de Deus. A oração da coleta é extraordinária, porque nos diz duas coisas importantíssimas. Primeiro, pedimos: Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes. Sim, meus queridos irmãos, nós, como cristãos, somos chamados a viver em comunhão com o céu. E no céu não há tristeza, no céu há alegria. Por isso, uma vida cristã autêntica tem sempre uma dimensão de alegria. Uma alegria que vem da fé, uma alegria que vem da esperança, uma alegria que vem da caridade, até em meio às dificuldades, em meio aos sofrimentos. Tem uma alegria de sermos amados por Deus, uma alegria de sabermos a verdade do Deus que nos criou, do Deus que nos redimiu, de uma eternidade que nos espera, a alegria de sabermos que esse Deus enviou o seu Filho, morreu na cruz por nós, a alegria de saber que não somos órfãos, mas somos membros da família de Deus, filhos adotivos, a alegria de saber que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Conduzir-nos à comunhão das alegrias celestes, no meio de um tempo em que vivemos apreensivos, tantos adoecem, tantos sofrem, tantos têm medo. Precisamos pedir essa graça, comunhão nas alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. É vivendo em comunhão com Deus, é vivendo em comunhão com as alegrias do céu, porque o céu é Deus, Deus é o céu. Nós somos chamados a experimentar essa passagem, uma passagem da fraqueza à fortaleza. Somos um rebanho de ovelhas fracas, somos todos frágeis, temos todos os nossos limites, mas o Senhor, o nosso bom pastor, Ele é forte e poderoso. Ele quer comunicar a nós
E é essa nossa oração, a sua fortaleza. A primeira leitura de hoje é um texto que ao longo deste tempo vem se repetindo. Hoje a perspectiva é eclesiológica. Esse bom pastor, ele continua a agir na igreja através dos bons pastores. Esse texto vem se repetindo ao longo do período pascal, porque a experiência da igreja com Cristo ressuscitado é uma experiência com o Espírito do ressuscitado que passou pela cruz. O Espírito dá vida à igreja, o Espírito dá força para que a igreja viva a sua missão pública. E Pedro representa assim a igreja, a sua pregação forte e poderosa, o seu pastoreio de amor. As suas palavras são as palavras do Mestre. Quem está com Pedro está com Cristo. São palavras fortes estas, que nos recordam como nós católicos devemos estar com o Papa, com Francisco. Devemos estar com a igreja, fazer comunhão com os nossos bispos. Porque na voz deles, apesar da fragilidade dos homens, apesar dos limites dos homens, e o Evangelho não esconde os limites de Pedro, brilha a presença do Cristo, ressoa a voz do Cristo, do bom pastor. É segura a voz da igreja. Por isso quem fica com a igreja, quem fica com o Papa, não erra. E o chamado que nos é feito, sempre novo, a igreja, ela deve chamar os seus filhos sempre, como chamou aqueles judeus que escutavam a pregação de Pedro. A igreja chama sempre os seus filhos à conversão, ao batismo. Se já somos batizados, a vivermos o nosso batismo, a vivermos como homens que disseram não ao pecado, não ao mal, não ao diabo, e que dizem a sua fé em todas as circunstâncias, que dizem o seu credo em todas as circunstâncias, que vivem no Espírito. Nós não devemos viver como a gente corrompida, como está no versículo 40, salvai-vos dessa gente corrompida, mas devemos viver o nosso batismo hoje, recebê-lo de novo, por assim dizer, assumi-lo. Eu sou um batizado, um filho de Deus, vivo em comunhão com Deus, com o céu, com a igreja, com Pedro, com Francisco, com os meus irmãos. Um tempo de prova, sim. Mas eis que o Salmo responsorial nos propõe esse salmo tão conhecido, o Salmo 22, mas hoje lido de um novo modo. Esse pastor que nos conduz, quem é? É o ressuscitado que passou pela cruz. Ele traz nas suas mãos as marcas da paixão. Ele é o ressuscitado que passou pela cruz. Ele traz nas mãos as marcas do seu amor pelo rebanho. Ele morreu por esse rebanho. Ele é o bom pastor. Sim, queridos, ao longo do texto se falam de terrenos diferentes. Ele nos faz repousar junto a águas refrescantes, nos fala de campinas verdejantes, nos fala no versículo 4 de um vale tenebroso, mas ele vai sempre à nossa frente. E neste caminho, ele não só vai cuidando de nós, nos protegendo do mal, nos indicando a estrada. Que estrada? A estrada que leva na direção da casa do Senhor, diz o versículo 6. A estrada que leva na direção dos tempos infinitos. É a estrada da eternidade, a estrada da casa de Deus, é a estrada do céu. Mas ao longo desse caminho ele quer que o seu rebanho se transforme, mude. O seu rebanho precisa ir se assemelhando ao pastor. O seu rebanho precisa ir se transformando, se santificando, se cristificando.
nós precisamos ir nos assemelhando a Cristo. Mas como nos assemelhar ao ressuscitado que passou pela cruz? Precisamos passar também pela cruz, pelo sofrimento, pelas dificuldades. Nesse tempo presente estamos passando por uma cruz. Aqueles que não creem veem o sofrimento como sem sentido. Mas nós cristãos, nós que cremos, nós que seguimos o ressuscitado que passou pela cruz, nós que vemos a cruz como salvação, nós não podemos ver a cruz como algo sem sentido. Precisamos olhar para a cruz e reconhecer nela uma oportunidade para nos assemelharmos mais ao bom pastor, porque se ele permitiu esta cruz no nosso caminho, no terreno do nosso caminho, para nós que somos suas ovelhas, é porque ele sabe que esse terreno vai nos dar algo importante para que nós nos assemelhemos mais a ele, para que nós sejamos crucificados e ressuscitemos como ele é, o crucificado que passou pela cruz. Na segunda leitura, meus queridos irmãos, 1 Pedro 2, 20 a 25, nós temos 2 pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro, São Pedro com muito amor, veja, o mesmo Pedro da primeira leitura, recorda com emoção, como algo vivo dentro dele. Assim deve estar vivo dentro de nós esta verdade. Cristo sofreu por nós, deixando-nos um exemplo, a fim de que sigamos os seus passos. Ele nos mostrou o caminho. Temos que seguir os seus passos. Não podemos evitar o sofrimento. Não podemos evitar a cruz. Se quisermos ser como Cristo, precisamos passar pela cruz. Ele não cometeu pecado, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Ele não retribuía as injúrias com outras injúrias. Cristo não tinha pecado. Nós, ao contrário, nós temos muitos, muitos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas nós, quando enfrentamos a cruz na nossa vida também tem essa dimensão. Ela serve também para que nós nos purifiquemos dos nossos pecados, para que nós vejamos quão sem sentido é a mentira, quão sem sentido é o amor que não constrói, o amor que não é santo, quão sem sentido é o orgulho, a vaidade, quão sem sentido é nos sentirmos melhores do que os outros, quão sem sentido é acharmos que somos onipotentes, que podemos tudo, que a nossa coragem não desfalece diante de nada. Somos pequenos, somos frágeis, temos os nossos medos, somos diante de Deus, somos pequeninos. E devemos assumir essa verdade. Temos os nossos limites, temos os nossos pecados e precisamos de conversão, e a cruz muitas vezes é a nossa salvação. Ela vai nos ajudar a nos libertar do mal, a nos libertar dos vícios, a nos libertar dos apegos desnecessários, a nos libertar das nossas vaidades, das nossas mazelas, dos nossos amores desordenados. Oh, queridos irmãos, nós precisamos dessa conversão. E a cruz muitas vezes é essa experiência de sofrimento purificador, santificador. Ele carregou a cruz pelos nossos pecados, diz o versículo 24. Mas no final do texto era o segundo ponto que eu queria destacar. São Pedro nos ensina que nesse caminho de seguimento do bom pastor, o ressuscitado que passou pela cruz, um caminho que passa pela cruz, que é a experiência diária com a cruz, com a ressurreição, em que em alguns momentos a cruz parece prevalecer, mas depois da cruz sempre tem a ressurreição. E vejam o que ele diz: por suas feridas fostes curados. Aqueles que se deixam ferir junto a Cristo,
aqueles que com Cristo vivem a sua cruz, aqueles que com Cristo se deixam ferir, estes vão com Cristo experimentar a ressurreição, a cura, a salvação. Estes vão experimentar como Cristo, que agora traz as feridas gloriosas nas suas mãos, nos seus pés, no seu lado aberto pela lança. Eles vão experimentar também a força da graça de Deus, que age nas feridas de amor e faz com que elas se transformem em feridas gloriosas. Experiências que deixam marcas na nossa história, no nosso corpo, mas quando nós olhamos mais tarde para elas, dizemos: bendita esta ferida, pois ela me ensinou a grandeza do amor, ela me ensinou que eu precisava me converter. Bendita esta outra ferida, ela me ensinou o quanto a minha família é importante para mim. Bendita esta ferida que me ensinou o valor da oração. Bendita esta ferida que me ensinou o valor de me humilhar diante de Deus, o valor da pequenez espiritual, o valor da leitura da palavra, o valor da Eucaristia, no jejum eucarístico que, de certa forma, muitos de nós vivemos. Queridos irmãos, voltastes ao pastor e guarda das vossas vidas. Por este caminho nós vamos sendo curados, salvos. Por este caminho nós vamos voltando para o guarda de nossas vidas, o nosso pastor. Nós vamos vivendo mais perto dele. Quanto mais nós experimentamos a cruz, quanto mais nós experimentamos a cruz por amor, mais nós nos assemelhamos a Cristo, mais nós vivemos perto dele. E assim chegamos ao Evangelho. Ficava sempre um pouco intrigado, porque a liturgia interrompe o Evangelho no versículo 10 e não acrescenta o versículo 11 do capítulo 10 de João, porque é no versículo 11 que se diz: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas eis que, se você prestar atenção, esse versículo, de certa forma, aparece na antífona de comunhão. A antífona de comunhão, depois de termos experimentado aquela comunhão ou espiritual ou realmente sacramental, ela diz: ressuscitou o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas e quis morrer pelo rebanho. Aleluia! Essa é a boa notícia, essa é a boa nova que nos leva a cantar o aleluia. Ele deu a vida por suas ovelhas. O bom pastor deu a sua vida por nós e ressuscitou. Aleluia! Agora vejamos os 10 versículos que nos são propostos no Evangelho. Eu destaco alguns. Primeiro, no versículo 2, aparece a ideia da porta e do pastor. Nesse pensamento de Jesus, ele é ao mesmo tempo a porta e o pastor. Mas eis que o nosso texto vai falar ora de uma imagem, ora de outra. Primeiro, a imagem do pastor. Se diz que as ovelhas escutam a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Elas estão, a ideia, num redil, protegidas. E o bom pastor chega, o bom pastor tem autoridade, elas reconhecem a sua voz, elas seguem o que ele diz. Ele pede que elas saiam e elas saem. Elas escutam e obedecem. E aqui a pergunta para mim, para nós, eu tenho escutado, às vezes nesse tempo de isolamento social, tantas informações, televisão, internet, vídeos para cá e para lá, lives, como se diz, e a gente às vezes está ouvindo muitas vozes de televisão, vozes de atores, vozes de filósofos, vozes disso e vozes daquilo, e talvez impressionantemente
num tempo em que nós tínhamos tudo para escutar a voz do bom pastor, nós não estamos escutando a voz do bom pastor. Temos que escutá-la lendo a palavra de Deus, rezando. Temos que escutar essa voz para seguir o que ela nos diz, para sairmos. O bom pastor quer nos conduzir, quer nos tirar da inércia, quer nos fazer percorrer um caminho, como já dissemos. Elas conhecem a sua voz, elas percebem o amor na sua voz, nenhuma voz se compara com a dele. Por isso, sigamos a voz do bom pastor. Queridos irmãos e irmãs, a segunda ideia é a da porta. Eu sou a porta, versículo 9. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. Vejam a ideia da porta, caminho de entrada, caminho de saída. Quem entra é salvo. Quem entra nesse rebanho, Jesus é a porta, sempre a ideia de um duplo movimento. Para eu entrar nesse rebanho é por Cristo, é pelo batismo, é morrendo com Cristo, ressuscitando com Cristo, que eu me torno parte desse rebanho. É vivendo em Cristo que eu realmente vivo autenticamente como membro desse rebanho que caminha para a morada do Pai, para os tempos infinitos, para a eternidade. Mas vejam, se entramos por Cristo e fazemos parte dessa comunhão de alegria eterna com Deus, por outro lado, se fala do sair. Pela porta devemos sair. Pela porta devemos sair de nós mesmos. Sair de nós mesmos para amar a Deus. Sairmos de nós mesmos para amar o nosso próximo. Sairmos de nós mesmos para viver o caminho que Deus nos propõe, para enfrentar a cruz, para enfrentar tudo que Deus deseja para a nossa vida. Sim, queridos irmãos e irmãs, também precisamos sair de nós mesmos por Cristo. Ele nos ajuda a sairmos de nós mesmos, das nossas tranquilidades, das nossas preguiças, do nosso acomodamento, porque um cristão não pode ser acomodado. Precisamos viver o amor, fazer o caminho, a passagem de uma vida muitas vezes tranquila para uma vida apaixonada, para uma vida cheia de sentido, para uma vida pascal, para uma vida de ressuscitados que passaram pela cruz, ou de homens que estão sendo crucificados, mas que creem, têm a certeza da ressurreição. Por isso precisamos sair de nós mesmos. Ele é a porta. Por ele entramos para a salvação. Por ele saímos de nós mesmos para viver a caridade, para vivermos a vontade do Pai. E termina o coração final. Vejam que se dirige ao Pai. Ele é o bom pastor, o Pai. Ele é o verdadeiro bom pastor. Jesus é o Filho que representa o Pai. Quem vê o Filho vê o Pai. O Filho age como o Pai agiria. O Filho é o bom pastor. Ele é a imagem do bom pastor que é o Pai. Concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho. Essa é a nossa oração. Queremos permanecer, nós que fomos redimidos por Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado, queremos permanecer sempre com Deus, nos prados eternos que começam nessa vida e que nos conduzem à eternidade. Amém. Que a Virgem Maria nos ajude a permanecer sempre com o seu Filho, o nosso bom pastor. Amém.